E aí, pessoal, estamos aqui em mais uma aula do nosso módulo 6, o nosso módulo mais prático até agora, em que vocês estão aplicando todos os conhecimentos que vocês adquiriram ao decorrer do curso e pondo em prática, certo? Na aula anterior, a gente pegou todo o passo a passo que a gente estava fazendo no módulo 6 para criar um banco de dados. E que nem eu falei, salva e mantém guardado, porque agora a gente vai precisar consultar ele. A gente vai inserir algumas informações e consultar, ok? Aí eu vou deixar um negócio bem claro, que se o nome tiver diferente dos insert que eu coloquei aqui de exemplo, e vocês forem colocar no de vocês, alterem o nome para a entidade, a coluna ficar igual, ok? Então agora eu vou novamente orientar vocês a guardar o código de vocês, de preferência no VS Code. Vocês colam todos os códigos de vocês, tudo, lá no VS Code, porque vai ser importante ao decorrer do curso, ok? Agora eu vou estar relembrando novamente para vocês como inserir dados, caso as pessoas aqui que estão vendo não se lembrem. Então eu vou estar ensinando dois modos de inserir os dados. O primeiro modo, você vai só colocar as entidades, a entidade que você quer, e os atributos em sequência do que está na tabela, ok? Então, por exemplo, aqui no insert, primeiro insert, a gente vai colocar em livros e os seguintes valores, certo? Primeiro a gente vai colocar null. Por que null? É nulo. E aqui, esse primeiro valor é o ID. O ID, ele se auto-incrementa. Então a gente não precisa mexer nele. A gente vai deixar null e ele vai se ajeitar sozinho. Aí a gente tem aqui o livro, o nome do livro, Dom Casmurro, o preço dele e o ID do autor, tá? O ID do autor precisa por sim, ok? Aí agora, o segundo modo vai ser esse daqui, em que a gente não precisa seguir a ordem dos valores na tabela. A gente vai colocar os nossos valores, quais valores a gente quer modificar, certo? Aí a gente vai colocar aqui, insert, livros, aí parênteses, os atributos que a gente vai mexer da tabela livros e os valores em sequência, certo? Título com título, preço com preço, autor ID com autor ID. Entenderam? Agora eu vou dar alguns exemplos de alguns insert, caso vocês queiram pôr aí para ir testando o código de vocês. Aqui está o primeiro insert em que a gente vai colocar o autor, ok? A gente vai mexer aqui em categoria também, em livros e fornecedor. A gente vai colocar bastante valores aqui, ok? A gente vai colocar 1, 2, 3 autores. A gente vai colocar 3 categorias. E a gente vai colocar 3 livros, ok? E o fornecedor, a gente coloca número, número da editora, distribuidor e o nome. Beleza? Agora vamos relembrar o select. Porque esse módulo, essa aula desse módulo, a gente vai mexer com os dados já da tabela. Então vocês precisam relembrar a maioria dos conceitos que envolvam isso. Ou seja, a gente não vai estar relembrando só um comando, a gente vai estar relembrando vários comandos. Então, abram o caderno aí ou vão testando no próprio código de vocês, porque vai ser importante para vocês aprenderem. Agora a gente vai aprender a relembrar, né, o select, que é o comando usado para a gente buscar alguma coisa na tabela. Eu quero saber o que está escrito na tabela livros. Então eu vou lá e coloco um select para ver a tabela livros. Eu vou ver toda a tabela. E sim, tem como filtrar. Você pode filtrar
ordenar e limitar os dados. Aí, para você filtrar, você pode usar alguns comandos aqui, como o where, em que a gente vai filtrar os registros, ok? Que vão atender a uma condição específica. E o order by, a gente vai ordenar a nossa busca por informações. Tipo assim, eu quero saber qual que é o nosso item mais barato. Qual o nosso livro mais barato? Aí eu coloco aqui de forma que eu consiga ver o mais barato e logo após os mais caros. Aqui alguns exemplos, caso vocês queiram testar, tá bom? Aí, caso vocês queiram testar esse, vocês têm que lembrar de colocar os insert, porque a gente precisa ter informação para procurar a informação. Não tem como você procurar sem nada. Ok? Então agora a gente vai tacar alguns exemplos de select, em que a gente vai selecionar tudo, que nem eu falei que é possível. Eu vou saber tudo da tabela livros. E eu posso selecionar alguns atributos da tabela livros, certo? Em que eu vou colocar aqui que eu quero só saber o título e o preço. Enquanto aqui eu tenho o filtro com where, que nem eu falei, em que eu vou pegar apenas livros com valor acima de R$ 40. Enquanto aqui no ordenar com o select, eu vou conseguir colocar todos os nossos livros em ordem decrescente pelo valor, pelo preço dele, certo? Então, se a gente tem um livro de 5, 10 e 15, a gente vai organizar eles para ficar de uma maneira correta, uma maneira decrescente. Agora, vamos estar relembrando do inner join. O inner join a gente vai usar para cruzar informações. A gente vai pegar duas tabelas e relacionar elas, certo? Em que a gente vai conseguir pegar o nome de um autor e do livro. A gente não vai identificar o autor pelo ID dele. Tecnicamente, quem vai fazer isso é o banco de dados. A gente vai pegar apenas o nome. A gente vai visualizar apenas o nome. Então ele vai mostrar em correspondência de duas tabelas. Aqui estão alguns exemplos para vocês testarem aí. Aqui a gente vai ter o pedido X título de livro, em que a gente vai pegar a tabela de pedido e pegar também título dos livros, em que a gente vai pegar aqui na tabela item pedido, a gente não tem o título dos livros, né, que ele pediu. E aqui com esse inner join a gente consegue visualizar quais são os títulos dos livros. Aqui a gente vai conseguir ver autores específicos, em que eu só quero ver um determinado autor, ok? Aqui eu vou ter algo semelhante ao primeiro exemplo, em que eu vou ter um pedido X cliente. Então eu vou misturar de novo a tabela de pedido, só que agora com a tabela de cliente. Eu vou saber o nome do cliente através do pedido, ok? Agora vamos para uma atividade em que vocês vão ter que criar dois novos inserts, ok? E desses dois novos inserts em cada entidade, você vai ter que fazer uma consulta para verificar se está tudo ok e executar um inner join para relacionar algumas informações que você queira. É só uma atividade boba assim para você entender como funciona. Aí você pode relacionar desse modo aqui ou do modo que preferir. Depende da informação que você quiser buscar. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que viu. Vou deixar vocês preparados para a próxima atividade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.